Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, no rescaldo do debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, tivemos o comentário, a posterior, no canal News Now, em que efetivamente esteve presente Santana Lopes, aqui um especialista em comunicação, cujo nome não me recordo, e houve aqui uma discussão um bocadinho mais feia, até sobre a situação jurídica do atual Primeiro-Ministro, que eu acho que Santana Lopes, apesar de ter feito aqui um escândalo um bocadinho grande demais, também foi aqui um comentário desagradável por parte do outro senhor, que basicamente dizia que Luís Montenegro, a par de outras pessoas, assumia ele que eram corruptos. Do ponto de vista jurídico, não há nada que sustente isso, apesar de haver suspeições bastante concretas sobre aquilo que pode ser a situação ética do Primeiro-Ministro. Agora, dar o passo a seguir em televisão nacional, dizendo que o Primeiro-Ministro é corrupto, quer dizer, se ele tem provas disso, devia apresentá-las para que Luís Montenegro fosse então devidamente condenado do ponto de vista jurídico. Mas enfim, vamos ouvir esta troca de ideias, e Santana Lopes basicamente ameaçou sair do estúdio, que é para vocês verem como é que a coisa ficou. Vamos então ouvir. Em relação à lista das 7 novas empresas que soube agora que foram clientes, não sei, é possível que haja outras ligações que se encontrem, etc. É difícil, não é? E depois, eu acho também que Pedro Nuno Santos esticou um bocadinho nas críticas, nomeadamente nesta questão da Spinum Viva, quando ele diz uma coisa que eu acho que não pode dizer, que é que Luís Montenegro continua a receber dinheiro de clientes. E, objetivamente, Luís Montenegro não continuou a receber dinheiro de clientes, porque os clientes eram da empresa, não eram dele, ele não recebia diretamente e não houve distribuição de dividendos. Portanto, é um bocadinho esticado, é ir naquela linha. É ir naquela linha. Parecida com a de Manuel Pinho, não é? Não sei se sabes, Manuel Pinho tinha... Eu aqui, esta questão do Luís Montenegro ter continuado a receber, eu discordo um bocadinho desta senhora, quer dizer, obviamente continua a receber por duas simples razões que eu acho que são de fácil compreensão para quem quiser ouvir. Há um ponto de vista que é óbvio, quer dizer, Luís Montenegro teve esta empresa fundada pelo próprio com os filhos, um deles, na altura da fundação da empresa, era menor de idade e, portanto, a maior responsabilidade da criação desta mesma empresa recaía sobre Luís Montenegro, que efetivamente fundou a empresa essa que funcionava com base nos seus contactos e nos seus conhecimentos. E, portanto, uma coisa é uma pessoa ter uma participação numa empresa na qual não participa, passa a redundância, diretamente e não tem qualquer tipo de envolvimento. Outra coisa completamente diferente é manter-se uma participação numa empresa cuja sua atividade depende diretamente da atividade política de Luís Montenegro, que lhe renderam alguns contactos, e quer dizer, obviamente que isso não é uma coisa ilegal. Luís Montenegro ter contactos não é uma coisa ilegal. Chegar mais facilmente a clientes porque conhece determinadas pessoas não é propriamente ilegal. Agora, em primeiro lugar, deixa muitas dúvidas sobre aquilo que é a verdadeira razão do funcionamento da empresa. Uma outra questão é Pedro Nuno Santos ter dito, efetivamente, esta questão de Luís Montenegro estar a receber avanças. Ele, do ponto de vista do regime da comunhão de bens adquiridos, ele estava a receber diretamente. E, portanto, indiretamente, se quiserem, pela empresa, mas o que é da mulher acaba por ser dele por causa do regime no qual está casado. E, portanto, eu acho que isto poderia abrir aqui um precedente complicado se eventualmente Luís Montenegro prestasse, sei lá, um serviço de consultoria e depois recebia pela mulher. Eu não estou a dizer que é o caso, porque então aí estaria a acumular funções. Não parece ser esse o caso, não parece haver indícios sobre essa questão. Mas se Luís Montenegro acumulasse essas funções ou então recebesse indiretamente por essas mesmas funções por parte da mulher, seria algo complicado. Eu acho que Pedro Nuno Santos não esteve nada mal no debate de ontem. Parece-me que se há um vencedor daquele debate, que foi um bocadinho enfadonho, diga-se de passagem, parece-me que foi Pedro Nuno Santos, porque estava efetivamente melhor preparado para responder a algumas perguntas, apesar de que nenhum dos dois me interessa politicamente nem um bocadinho. E, portanto, enfim, vamos ouvir o resto, porque agora é que vai começar uma parte mais complicada deste programa. Empresa offshore, onde continuava a receber uma retribuição do Grupo Espírito Santo e foi condenado, apanhou 10 anos de cadeia, porque se considerou que a empresa sendo dele, era ele que estava a receber. Sim, pronto, portanto, a situação nesse aspecto é parecida. Ou seja, não é ele que recebe, é uma empresa da qual ele é sócio. É verdade. Até tem graça, Sim. Porque em réplica a esse tema, o que Luís Montenegro fez foi dizer que Pedro Nuno Santos também tinha uma relação empresarial, sabendo nós que essa era para aí de 1%, que era a empresa do pai e do sócio do pai, não sei o quê. Não faz qualquer sentido, essa relação mas é assim, então para tu... Entretanto, ele desfez a comparação. Estou a dizer assim, o argumento que Luís Montenegro usou para replicar, para dizer que somos todos corruptos, não é só ele,
foi dizer que... Luís Paixão Martins, você Sim, está a perder um bocado as estribeiras. Não estou nada. Foi o argumento que São ele todos usou. corruptos, não é só ele. Não, foi o argumento que ele usou. Desculpe lá dizer, Luís, e você não pode comparar o caso de Manel Pinho a este, a outra empresa é de Manel Pinho. Isso é um disparate. Dar a palavra à Maria Henrique Espada para concluir. Discutirmos neste nível, não. Já lhe vou dar a... Debatermos neste nível, não. Que não somos todos corruptos, não é só ele. Mas isto já vai aí. É um desespero autêntico. Não pensava que fosse chegasse aí. Por amor de Deus. Não, estava a tentar explicar. Vamos tentar ter um debate esclarecedor. Não. Quando entra neste nível, nós não podemos diferentes. aceitar tudo. E Luís Paixão Martins aqui passou um limite que eu não passo. Dar-lhe a oportunidade Não, Santa Paciência, peço muita desculpa, ponto. mas eu não vou continuar o debate. Pedro Santana Lopes. Não vou continuar. Desculpe, ele acabou de dizer aqui que não é só o Primeiro-Ministro disse que não era só ele o corrupto, que éramos todos. Isto é de uma gravidade sem limite. E comparar esta situação ao de Manel Pinho. Isto não se pode dizer tudo lá porque tem um microfone à frente. A sociedade tem regras. Desculpe lá, especialista em comunicação. Pois, está bem. Está bem, a sociedade tem regras. Uma das regras primeiras da comunicação é respeitar a dignidade dos outros. Santa Maria. Não, eu não participo nesta conversa. Não me levanto, mas não participo mais na conversa. Bom, meus caros, este foi basicamente o certo e eu até percebo, de certa forma, apesar de que isto foi obviamente um espetáculo. Santana Lopes já é conhecido por uma saída semelhante que ele teve numa televisão qualquer, em que basicamente ele estava a falar sobre um tema que já não me recordo qual é que era. José Mourinho chega ao aeroporto e as pessoas, os jornalistas, mudam a imagem para o aeroporto dizendo vamos ouvir José Mourinho e acho que ele nem falou, ele pegou nas malas, gravaram o José Mourinho e interromperam Santana Lopes para ver o José Mourinho a pegar nas malas e ir-se embora. E o Santana Lopes pegou nas suas coisinhas e saiu do estúdio. Portanto, isto já é conhecido, este episódio, e daí também haver aqui logo comparações. Mas eu acho que Santana Lopes tem razão no que diz, quer dizer, um especialista em comunicação como é este senhor, pelos vistos que eu não sabia, não pode comparar diretamente, ou pelo menos do ponto de vista jurídico, Manuel Pinho com Luís Montenegro. Manuel Pinho teve a sua condenação, são coisas muito mais complicadas do que no caso de Luís Montenegro, e não há provas para que se diga que Luís Montenegro é corrupto, quer dizer, ele não está condenado do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista jurídico a questão é muito simples, a presunção de inocência é para todas as pessoas, e portanto, eu que não sou um defensor de Luís Montenegro tenho que fazer aqui um caminho comum com Santana Lopes quando este especialista em comunicação diz que não é só ele o corrupto, são todos, quer dizer, então ele nesta frase dá quase a entender que não é só Montenegro que é corrupto, é também Pedro Nuno Santos, nenhuma das pessoas é condenada. Vocês podem dizer assim, bom, mas Pedro Nuno Santos geriu a TAP pelo WhatsApp e autorizou uma indemnização que depois mais tarde pediu explicações a ele mesmo sobre essa indemnização. Portanto, sabemos obviamente que não estamos a falar das pessoas mais éticas do planeta. Agora, eu acho que tem que haver um bocadinho de pudor do ponto de vista da linguagem, porque não estamos a falar de pessoas condenadas e eu acho que isso é relevante, o seu estatuto é relevante nesse aspecto e, portanto, eu, da minha parte, por exemplo, aqui num canal do YouTube, que nem sequer estou a comentar em televisão nacional, nunca fiz tal coisa. Eu não sou o tribunal, eu não sou juiz, não sou agente das autoridades e, portanto, não sou ninguém para atribuir uma condenação por corrupção a seja quem for. Agora, podemos efetivamente criticar Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista nem se fala, por casos de corrupção, esses sim já condenados, por indícios de corrupção, nomeadamente termos arguídos no processo Tutti Frutti dos dois partidos, e isso podemos falar. Agora, acusarmos tanto o Primeiro-Ministro como o líder da oposição, pelo menos do ponto de vista percentual, que ele é a oposição controlada, é a segunda face da mesma moeda, acusarmos estes senhores de corrupção sem qualquer tipo de prova direta do assunto, eu acho que é desagradável ainda para mais para um senhor como este. E eu estaria aqui a fazer esta defesa se estivéssemos a falar do Rui Tavares. Quer dizer, não há indícios de corrupção por parte do Rui Tavares. E, portanto, se lhe chamassem corrupto em direto, eu acho que isso seria desagradável e desadequado, até porque, mais uma vez digo, estamos a falar da televisão nacional. Temos que ter também um bocadinho de pudor quando as coisas são ditas. Do ponto de vista desta questão, o especialista em comunicação esteve mal e é para vocês verem que às vezes vão para os meios de comunicação tradicionais dizer
os jornalistas ou os comentadores são os donos da verdade e o problema das fake news está diretamente ligado àquilo que é a atividade das redes sociais. Portanto, as redes sociais é que propagam fake news, etc. Uma pessoa que estivesse a ouvir este senhor poderia assumir, se não fosse a intervenção calorosa, digamos assim, por parte de Santana Lopes, nós poderíamos inferir da intervenção deste senhor que tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos foram ambos condenados por corrupção. E não é o caso. Portanto, tem que ser feita aqui esta defesa, foi desagradável e, portanto, fui o primeiro, aliás, fui dos primeiros a criticar Luís Montenegro do ponto de vista ético, do ponto de vista que ele, aliás, também já assumiu a falha quando foi a uma entrevista com o Manuel Luís Gosto ou com a Júlia Pinheiro. Ele próprio disse que deveria ter agido de outra forma. Acho que não esteve bem do ponto de vista ético, acho que não é uma pessoa credível, acho que não é uma pessoa transparente, mas chamar-lhe corrupto é dar um passo a seguir e é atribuir-lhe um estatuto que não pode ser atribuído por nós. E, portanto, basicamente era isto, meus caros. Santana Lopes ficou aqui um bocadinho aborrecido e quase que ia repetindo o episódio quando José Mourinho estava a pegar nas malas no aeroporto, infelizmente não repetiu e pronto, basicamente foi isto que tivemos. No dia de ontem fiz 2 live streams com o Miguel, reagimos ao debate entre o atual Primeiro-Ministro, ou o candidato a Primeiro-Ministro Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, e tivemos também um debate que foi uma reação basicamente de última hora entre um representante do Volt, do Ergt e do ADN. Portanto, por parte do ADN esteve Bruno Fialho, por parte do Ergt esteve o Dr. Rui da Fonseca e Castro, por parte do Volt esteve um rapaz que eu acho que é o cabeça de lista pelo Porto, e aquilo era um debate entre cabeças de lista do Porto, segundo percebi. Portanto, era isto, estejam presentes, vão ver a live stream se tiverem interesse, se não tiverem, obrigado por terem estado desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.